Fala pessoal do YouTube, como vocês estão? Não tem cenário aqui, não tem nada preparado porque estou gravando aqui no improviso, porque tem algo que tá latente no meu coração, eu queria desabar com vocês, então desabafar. Então esse vídeo é mais um desabafo, pensamento universal, teologia falada e forma de enxergar o cristianismo e a execução dele nos dias de hoje. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, tenho colaborador, tenho que lidar com gente, tenho que fazer muita coisa. E hoje aconteceu uma situação muito interessante. Tenho dois colaboradores que eu amo muito, eles estão muito atarefados para variar. Empresa jovem, muito trabalho. Eles tinham algo que eu pedi para eles fazia já 2 semanas. Eles ainda não tinham feito. Não porque eles não queriam, mas porque dentro do tempo hábil, muitas vezes, estava difícil para eles fazerem. E aí eu falei, pessoal, eu quero ouvir uma resposta de vocês. Me digam o seguinte: vocês não fizeram, porque mesmo que vocês tivessem dado o melhor de vocês, vocês não teriam conseguido, ou vocês não fizeram porque vocês não quiseram dar uma milha a mais. E se vocês não fizeram porque realmente não tinha como, me perdoem, eu nem vou incomodar vocês. Agora, se vocês sabem que vocês poderiam ter dado uma milha a mais, então o dever de vocês não é para comigo, mas para com Deus. Para quem não sabe, eu cresci com meus pais vindo de uma família muito simples e humilde. Meu pai é o quarto filho, né, o caçula de 4 irmãos. Meu avô era policial de prisão, minha avó dona de casa. E ele veio de uma condição muito humilde. Minha mãe foi quase isso. Ela teve uma condição muito boa de vida. Até quando ela tinha uns 13, 14 anos, meu avô quebrou de vez a ponto deles realmente passarem muita fome e necessidade. Minha mãe, com 14 anos de idade, já era empregada doméstica. Então, eu cresci numa família estruturada, mas com pais que, por terem sido tão lascados na vida, falaram: Fê, trabalha até não aguentar mais. Trabalha, simplesmente trabalha. Você não tá trabalhando, estuda. Você não tá estudando, executa. Mas não seja vagabundo, eu não crio filho meu que vai ser vagabundo. E eu cresci ouvindo isso e foi uma das melhores coisas que eu poderia ter escutado dos meus pais. E a grande realidade é que Deus deseja o mesmo para nós. Ele não deseja filhos vagabundos. Deus não deseja filhos preguiçosos. E é muito interessante porque hoje eu tô aqui home office, mas várias vezes quando eu trabalho presencial e eu chego antes das 6 em casa, ou antes das 8, fala, ué, tem algo de errado? Aconteceu algo de errado? Porque, gente, não existe ninguém que constrói algo grande que não tenha ralado e se sacrificado. Esse discurso de vida equilibrada, né, vida coach é muito legal. Só é inexistente. Para você construir algo grande, meu irmão, você vai ter que sacrificar, você vai ter que plantar chorando, você vai ficar cansado. Jesus falou, olha, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas é isso que nos torna diferentes. Na teologia, existe algo chamado graça comum. O que é a graça comum? O cabelo tá bem bagunçado, deixa eu colocar o boné. O que é a graça comum? Graça comum é o seguinte, vamos dizer, por exemplo, Coldplay. Tá? Eu não escuto, mas a gente sabe que o Coldplay, eles revolucionaram, eles criaram um estilo musical, worship, por assim dizer. Muitos falam que veio deles, né? Inclusive, já viu o Alessandro Vilas-Boas falar que se inspira no Coldplay. Pessoal, a gente sabe que o Coldplay faz não é propriamente dito algo para Deus, correto? Mas se você dizer que não existe graça e mão de Deus naquilo, tem algo de errado. A questão é, graça comum é o quê? É a graça que Deus concede a toda a sua criação. Se a gente dizer, por exemplo, que o Michael Jackson, não tinha uma graça naquilo que ele fazia, ou o Lula de mobilizar uma população, mesmo que para mim ele seja, né, alguém que não merece, ou melhor, não está nem perto de chegar a entrar na eternidade, você não pode olhar pro cara e dizer que aquilo não é uma graça de Deus. Só que o ponto é, ele pega aquilo que é uma graça comum e usa para o reino das trevas. Ele pega aquilo que é uma graça e usa com as intenções erradas. Mas a grande realidade é que existe uma graça de Deus disponível para todos. A graça de Deus se manifestou para todos os homens. E isso é muito importante, né? A gente entender que todos, o sol nasce sobre todos, sobre o justo e sobre o ímpio. E eu aconselho muitos cristãos que pensam que por serem cristãos, eles são privilegiados. Deus vai favorecê-los acima do cara que trabalha mais, acima do cara que estuda mais, acima do cara que faz mais concurso, mais prova. Isso é uma mentira. É o oposto. Por nós sermos cristãos, nós deveríamos ser os que mais trabalham, os que mais estudam, os que mais fazem concursos, os que mais alam. Porque se as pessoas com Satanás ao lado deles conseguem, nós somos nós com Deus ao nosso lado que não conseguiremos. E é isso que nós precisamos entender. Deus, ele não pode ser um instrumento de amuleto, ele não pode ser um guru, ele não pode ser algo que a gente usa como justificativa pela ausência de vergonha na cara. Ao contrário, Deus, ele tem que ser um motivo que nos faz trabalhar mais, estudar mais, buscar mais, falar mais que todos aqueles que não são cristãos. E é isso que define alguém de sucesso e alguém que não tem sucesso. Eu tenho o mesmo modo de pensar desde que eu me conheço como gente.
tenho muito feijão para comer. Tenho muita coisa que eu me considero ainda muito aquém do que eu poderia, mas eu nunca vou dormir com um peso na consciência de, pô, será que eu tá valendo a pena? Será que eu tô na direção correta? Irmãos, eu poderia citar números aqui pra vocês, testemunhos pra comprovar os frutos, algo do tipo, mas esse não é o ponto, não é sobre mim esse vídeo, não é sobre o que eu conquistei ou não, mas é sobre as atitudes que nós temos hoje. O que será a consequência delas daqui a alguns anos? Eu realmente gostaria de convidar, meu, a ralar, cara, a trabalhar duro. Eu penso assim, hoje, por exemplo, eu sou presbítero na minha igreja e é um motivo de muita honra pra mim isso. Mas eu também tenho uma competição interna. De eu ouvir isso do Dan Duque, e eu nunca esqueci. O Dan Duque fala: eu não compito com ninguém, mas eu compito comigo mesmo. O Dan Duque falava o seguinte: fala ainda, né? Tá vivo, graças a Deus. Ninguém pode orar mais que eu. Ninguém pode ler a Bíblia mais do que eu. Ninguém pode confessar pecado mais do que eu. Ninguém pode buscar a Deus mais do que eu. E eu penso a mesma coisa. Eu gosto de me gabar que eu sou o que mais confessa pecado. Tenho muito pecado, eu vou confessar muito. Eu tenho que ser o que mais lê. Eu tenho que ser o que mais ora. Eu tô com 2 meninos aqui que estão pra casar, que eu cuido, o Marcos e o Eric, são maravilhosos, e eu fiz um desafio pra eles, ó, antes de vocês casarem, vocês têm que ler a Bíblia toda, estão comendo a Bíblia, né, também, né, eu falo, olha, mesmo que vocês estão comendo a Bíblia, vocês não vão buscar mais que eu, vocês não podem orar mais que eu, porque a competição, gente, não é com os outros, não é sobre se a gente é melhor ou pior, mas a gente entender que, cara, Deus habita em nosso meio. Deus habita em nossos corações. Como é que eu vou me submeter a viver uma vida pequena se o Criador de todo o universo é meu pai? Montanha da sociedade hoje um cristão ocupa. Vamos lá, melhor atleta de esporte, não importa o esporte, não é um cristão. As empresas mais bem-sucedidas no mundo, pouquíssimas são cristãs. O artista, o apresentador de TV, o comunicador, os mais famosos do mundo, poucos são cristãos praticantes. A grande realidade é que nós cristãos estamos fazendo o que a Bíblia fala, os filhos das trevas estão sendo mais inteligentes que nós. Porque enquanto eles ralam, eles trabalham, eles têm vergonha na cara e não contam com a sorte, a gente fala, não, somos filhos de Deus, então por causa disso eu não preciso fazer tanto quanto eles. É o oposto. Por sermos filhos, nós temos que fazer até mais que eles, porque nós somos filhos. Então, gente, me dá vontade realmente de falar, cara, eu não sei o que Deus quer que eu faça, mas aonde Ele me plantou, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Então, se hoje Deus me deu uma empresa, eu vou ser o melhor na minha empresa. Se hoje Deus me colocou como colaborador, funcionário de lugar, eu vou ser o melhor. Se hoje Deus me deu uma sala de aula, eu vou fazer que os meus alunos sejam o primeiro no ITA, na FGA, na FGV, né? Getúlio Vargas, não importa, eu vou ser o melhor. Eu acho que esse sentimento de grandeza tem que voltar pro povo de Deus. O nosso Deus é criador de tudo, dos céus e da terra, de todo o universo. Como eu vou me sujeitar a fazer algo pequeno? Ah, Deus me colocou para ser um pai e uma mãe. Cara, o meu filho vai ser o próximo Billy Graham, vai ser o próximo John Wesley. O meu filho, ele vai ser o próximo, por exemplo, eu não sei. Ele vai ser a próxima rainha Isabel da vida, vai abolir a escravidão. O ponto é que possamos novamente entender a grandeza, o poder que existe em ser filho de Deus. E a partir daí, a nossa vida é transformada. Então, pessoal, obrigado por ter ficado daqui comigo nesse desabafo. Ainda tô meio sumido do YouTube. Não sei se eu vou voltar tão cedo, mas de vez em quando eu vou tentar gravar esses vídeos com vocês, tá bem? Deus abençoe o dia de vocês. Nunca se esqueça, a presença do Espírito Santo é a coisa mais importante que alguém pode ter. Até mais.